Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C. Esse é um programa onde eu falo sobre Excel, sobre VBA, trazendo dicas e aulas completas para você poder implementar coisas super bacanas nos seus projetos. A gente está numa sequência de aulas sobre dashboards aqui no Excel, né? Então, eu sei que dashboard é uma questão super famosa, está muito na moda falar sobre painéis de indicadores, né? Os famosos dashboards. E essa já é a nossa segunda aula falando sobre isso. Tá? Se você não assistiu a primeira aula, vem aqui na descrição, eu vou deixar lá o link da primeira aula, então assiste. É uma aula em que a gente está falando um pouco mais de teoria, né? A gente nem foi lá para o Excel, a gente falou sobre teoria, sobre o que é de verdade um dashboard, qual é o propósito de um dashboard e por que dessa movimentação tão grande, né? Para que a gente precise fazer dashboards. Eu tenho vários alunos que chegam para mim nas aulas particulares, principalmente, né, falando, Lucas, eu preciso aprender a fazer indicadores. Todo mundo na minha empresa só fala desse tal de dashboard. Né? E então, o que acontece, galera? Lá a gente está explicando bastante isso. E hoje, o que a gente vai fazer? Né? Hoje, a gente vai entender uma base de dados que a gente vai trabalhar. Tá? Então, uma base de dados relativamente grande. Tá? Eu fiz aqui uma base de dados um pouquinho grande para a gente poder simular um pouco mais do que a gente trabalha dentro de uma empresa mesmo. Onde a gente vai criar um dashboard de vendas, tá? Então, nesse nosso cenário aqui, a gente está analisando como aconteceram as vendas de uma determinada empresa durante o ano de 2022, tá? Então, a gente tem um ano inteiro ali de vendas acontecendo e essa empresa, ela não atingiu a sua meta de vendas, tá? Pensando ali em faturamento. Okay? Então ela tinha uma meta definida e ela bateu na trave ali, quase conseguiu atender, mas ficou no quase. E a gente vai tentar entender como isso aconteceu, né? Então, aonde foi que a gente falhou, o que é que a gente deixou ali de lado, o que é que fez essa empresa ficar só perto e não conseguir realmente atender a sua meta de vendas. Ao longo dessa aula, então, a gente vai entender essa base de dados e a gente vai começar a estruturar o esqueleto, né, do nosso painel de indicadores, tá bom? Para a gente entender como isso funciona. Lembrando, o meu propósito também com esse painel não é utilizar recursos complicados, tá bom? Quem quer aprender sobre recursos complicados, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, né? A gente tem algumas séries aí de vídeos falando sobre VBA, falando sobre outras estruturas, né? Então, essa sequência de aulas, essa série de aulas não é para isso. Essa é uma série de aulas para você aprender a fazer um dashboard super bacana, super impressionante, usando apenas recursos simples e fáceis de se utilizar. A gente vai fazer algumas aulas justamente para garantir que tudo fique muito bem explicado e muito claro para você. Então, se você gostou, se você quer aprender a fazer um dashboard que chama atenção e que traz resultado, né? Acima de tudo, que traz resultado para o seu trabalho, para a sua empresa, então curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Todas as terças e quintas-feiras a gente tem conteúdo novo, né? Chegando aí com aulas super completas e super bacanas para você. Compartilha o nosso canal, o nosso conteúdo com quem você conhece, sabe que gosta de Excel, que está precisando desenvolver essa área. Né? Então, quem estuda contigo, quem trabalha contigo, né, com todo mundo, isso ajuda a gente a crescer e a trazer cada vez mais conteúdos para vocês. E também gosto sempre de deixar claro, se você tiver algum conteúdo que você gostaria que a gente abordasse, né, alguma coisa que você gostaria que a gente falasse sobre, é só deixar aqui nos comentários. Na descrição você também vai achar os meus contatos, então você pode entrar em contato comigo sem problemas. Eu tento sempre responder o mais rápido possível, tá bom? Então, bora lá, galera, bora para o Excel para a gente poder colocar isso em prática. Bom, pessoal, então aqui estamos nós no Excel, tá? Como eu disse, a minha base de dados ela é um pouquinho grande, tá bom? Então, como assim? Tá? Eu tenho aqui uma série de informações pensando em uma data que uma venda foi executada, tá? Um vendedor que executou essa venda e o valor da venda, tudo bem? Então, essa daqui vai ser minha base de dados. Então, apenas 3 informações para que a gente não se confunda. Eu sei que lá quando a gente baixa uma base de dados de um ERP ou de um site, vem um monte de colunas, mas na realidade a maioria de vocês não utiliza grande quantidade dessas colunas, tá? Isso é o que mais acontece.
Então, uma questão importante é isso, não se assuste com aquela grande planilha que vem desses sistemas, tá? Como base de dados para você trabalhar, né? Porque não faz grande diferença isso para quanto de trabalho você vai ter para o seu dashboard, tá bom? O que faz muita diferença é a organização das suas informações, tá? Isso sim pode fazer bastante diferença aí com relação ao quanto de trabalho você vai ter para fazer o seu painel de indicadores e que ele funcione realmente e seja confiável, tá? Então, o primeiro passo, já falei isso em outros vídeos e eu vou repetir 1 milhão de vezes se for preciso. O primeiro passo é você ter sempre uma base de dados confiável, tá? E o que é uma base de dados confiável? Primeiro, os dados que estão lá devem estar organizados. Segundo, os dados que estão lá devem ser confiáveis, tá? Então, uma vez que você tem essas duas informações, fica muito mais fácil de você seguir o seu trabalho. Então, o primeiro passo que você vai fazer com a sua base de dados é isso. Verifica se você tem tudo organizado e se aqueles dados são confiáveis. Porque se uma dessas duas coisas não acontecer, você precisa resolver isso antes de seguir em frente, tá? E se você tem uma base de dados que nunca vai estar organizado, que você nunca vai conseguir confiar direito, provavelmente o melhor caminho vai ser você buscar uma outra estratégia de obter essas informações, tudo bem? Então, só para você não sofrer, eu tenho, assim, tenho visto muitas pessoas tentando fazer painéis de indicadores e não conseguindo porque a base de dados é ruim. Então, se a sua entrada ali é ruim, a saída provavelmente será ruim também, ok? Então, isso daqui que a gente tem de informação, porque é isso que eu quero trabalhar nesse exemplo e eu não quero deixar isso complicado demais, tá? Ok, e a gente tem aqui, olha, uma série de linhas, tá? Então, eu tenho aqui 4.000 linhas de preenchimento, tá bom? Então, eu tô saindo aqui da linha 2 até a linha 4.001 ali. E aí eu tenho os meus vendedores e quanto que foi o valor de cada venda efetivada por eles, tá? O que acontece? A primeira coisa que eu aconselho aqui para vocês é o seguinte, né? Eu vou pegar isso daqui e vou transformar em um título, tá? Só para fazer ter cara de título, só para ficar mais agradável para a gente. Tem gente, às vezes alguns alunos me perguntam por que eu faço isso, né? Por que eu dou cor e tudo mais, sendo que isso aqui é base de dados? A questão é como você vai olhar para isso no futuro, né? Então, eu sei que aqui os valores, eles não vão aparecer nos nossos dashboards. Essa lista não vai aparecer lá. Então, ninguém vai olhar para isso. Mas você vai, principalmente quando você for fazer manutenção. Então, é muito mais fácil você fazer manutenção, uma coisa que já te chama atenção nos títulos e tudo mais, e não custa nada. Tá? Então, é uma questão de organização. Assim como eu trago algumas sugestões lá no VBA com relação à organização do seu programa, para que você possa fazer uma manutenção melhor, a mesma coisa acontece aqui no Excel. Tá? Então, tenha isso em mente, deixe sempre tudo organizadinho, que isso vai facilitar a tua vida. Tá? Além disso, por conta de toque, tá? Eu trabalho sempre aqui com Arial 8 e sempre gosto de deixar tudo centralizado com relação à minha base de dados. Isso não ajuda em nada, é só para atender aqui meu toque. Tudo bem? Perfeito. Fizemos isso, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar isso daqui tudo em uma tabela, tá? Você já deve estar cansado de ver nos meus vídeos eu falando sobre tabela o tempo todo. Tá? Então, é muito mais fácil a gente trabalhar com uma base de dados se ela for uma tabela. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar, selecionei aqui uma célula qualquer, vou usar o Ctrl T, ele selecionou minha tabela inteira, Ctrl Alt T, e aí ele vai aparecer essa janelinha aqui de criar tabela, tudo bem? Então ele já entendeu que é da linha A1 até a linha C4001 e a minha tabela tem cabeçalhos. Ele está completamente correto, então só vou dar OK, perfeito? Beleza, galera. Então, ele já ficou aqui com a carinha de tabela que eu não gosto, então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, olha, vou deixar sem formatação, né, sem esse estilo de tabela, então ele vai voltar a aparecer como ele estava antes, só vai ficar ali com filtro, e isso não é um problema aqui para mim. E, importantíssimo, eu vou dar um nome para essa tabela, tá bom? Então aqui, olha, em design da tabela, você vai dar um nome para a tabela. Isso é muito importante
para você não se perder no seu projeto, principalmente se você estiver fazendo uma situação mais complexa em que você tem várias tabelas para trabalhar, tá bom? Então sempre dê nome para suas tabelas. E eu adiciono aí, né? Utilize um padrão de nome para você. Isso facilita muito a vida, tá? Dica de quem usa o Excel aí todos os dias, muitas horas por dia, tá? Então, eu gosto de utilizar tab underline e alguma coisa que tenha a ver com essa tabela em específico. Vendas, no meu caso. Então, é a minha tab vendas, tudo bem? Simples assim, fácil de lembrar e por conta do tab vai ficar até mais fácil de encontrar caso eu acabe me esquecendo qual é aquele valor específico. Beleza? Bom, o que a gente vai fazer aqui agora, galera? Eu vou precisar entender, eu já tenho minha base de dados e minha base de dados já está organizada. Eu vou precisar entender, então, qual é a situação que eu tenho desse meu cenário. Então, quais são as configurações do meu cenário, tá? Então, o seu cenário para um painel de indicadores, como a gente falou na aula anterior, painel de indicadores, ele não é simplesmente um monte de gráficos bonitos, ele tem um propósito, né? Então, esse propósito é atender uma análise de um determinado cenário, normalmente. E esse cenário, ele é configurado de alguma forma, né? Então, aqui, a gente vai usar uma guia a mais, tá? Por que eu não vou fazer no mesmo lugar? Porque isso facilita para eu encontrar as informações depois, tá? E meu projeto fica mais simples de ser entendido. Então eu vou chamar essa guia aqui de config, tá? É uma mania minha chamar ela de config, de configuração, ok? E aqui o que eu vou colocar? Só vou colocar aqui em maiúsculo também, por conta de toque, vendas, pronto. E o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa, qual é a meta de vendas dessa empresa? Ou qual era? Pensando que a gente está trabalhando aqui, analisando o ano de 2022 dessa empresa, né? Então, o primeiro detalhe é esse, né? Porque o propósito desse painel de indicadores é comparar o quanto eu vendi com relação à meta de vendas que eu tenho. Então, eu preciso saber qual é essa meta, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou analisar, né? Qual seria essa meta? Então, meta anual de vendas. Eu vou deixar aqui bem claro para que eu não me esqueça do que eu estou falando. E aí eu vou colocar aqui o valor. E o valor de vendas para essa empresa, tá? Era de 1.200.000. Deixa eu ver se eu não estou. No ano. Né? Deixa eu ver só se eu não estou errando. 1.200.000 no ano. Tá? Então é isso que essa empresa queria vender. Tudo bem? Aí o que acontece, galera? Se essa empresa queria vender 1.200.000 no ano, numa estratégia simples, eu posso pensar o quanto que é a meta mensal dela. Percebe? Então, porque se eu for simplesmente acompanhar o quanto, né, eu tive ali de evolução ao longo de um determinado período, isso vai fazer com que eu tenha que eu leve muito tempo para poder tomar uma decisão. Então, esse é um ponto. Olha que interessante. O jeito que eu olho para um número faz com que eu tenha mais ou menos velocidade para uma reação necessária. Então, se eu não estou conseguindo enxergar um problema, eu não vou agir com relação a ele. Se eu não estou conseguindo enxergar uma tendência negativa, eu não vou evitar o problema. E se eu não estiver conseguindo enxergar uma tendência positiva, eu não vou aproveitar essa onda. Tá? Então é muito importante que eu sempre encontre uma estratégia que faça com que eu enxergue as coisas com uma certa antecedência, com grande clareza. Tudo bem? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou definir, a partir dessa definição da empresa, eu vou definir minha estratégia de trabalho. E no meu caso, a minha estratégia é o seguinte: olha, eu vou ter uma meta mensal de vendas, que vai ser simplesmente o meu anual dividido por 12 meses. Então, usei até aqui um número que fica fácil para a gente calcular, né? Então, a empresa quer garantir 1.200.000 no ano, portanto, ela vai fazer esse 1.200.000 dividido por 12 meses, que vai dar 100 mil por mês. É isso que essa empresa vai fazer. E como que ela vai fazer isso? Os vendedores vão ter meta de vendas.
E como é que eu determino essa meta de vendas? Eu vou descobrir quantos vendedores eu tenho e vou dividir esses 100 mil para cada um dos vendedores. Tá? Então, como é que a gente descobre isso? Tá? Eu vou fazer aqui do ladinho, olha, eu vou criar, tá, vendedores, ok? E aí, como é que eu vou descobrir quais são os meus vendedores? Percebe que eu não dei muita atenção para minha base de dados ainda, né? Eu nem olhei direito para ela, só transformei em tabela e já vim para cá fazer conta, ok? Então, e esse é um detalhe interessante. Essa estratégia que a gente vai usar vai ajudar a gente com relação a isso, porque eu não vou precisar ficar aí me preocupando com isso, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou dizer que vendedores é igual ao único. Essa é uma fórmula muito bacana, eu adoro essa fórmula, tá? Único, ele faz o seguinte, ele vai em uma matriz. O que é a matriz no nosso caso? É a nossa base de dados, né? E dentro dessa base de dados, ele analisa quais são as possibilidades únicas que estão acontecendo dentro de uma certa configuração que você vai fazer nessa forma. E aqui, quais são as possibilidades únicas que eu quero? Os vendedores em si, né? Então, eu vou colocar único, onde os meus vendedores estão? Lá na minha tab vendas. Então, olha que legal. Tab vendas já apareceu aqui. Eu não preciso ficar indo para lá na minha base de dados para apontar isso. Abro aqui um colchete. O nome é vendedor, que já aparece aqui para mim como uma opção, tá? Se você se você está perdido, se você está perdida com relação ao que eu estou fazendo aqui de tabela, coloca aqui nos comentários, estou perdido, estou perdida. Mas fica tranquila, tem vídeo aqui, né, no canal, tá? Dá uma fuçadinha aqui no canal, tem vídeo falando sobre tabela, tá? Então, onde eu explico certinho, detalhadamente, como que faz tabela, como é que você faz conta com tabela, quais são todos os benefícios do uso de tabela e tudo mais. Tá bom? Então, se isso daqui para você te deixou perdido, perdida, vai ali, assiste esse vídeo, essa aula falando de tabela, que vai agregar muito. Tabela é uma questão, assim, um item obrigatório para quem quer trabalhar com Excel, tudo bem? Isso facilita muito a vida, principalmente para quem trabalha com análise de dados, ok? Bom, então, ele vai fazer o seguinte, vai pegar o único vendedor dentro da minha tabela vendas. E aí eu quero fazer isso, retornar por linhas exclusivas e não colunas, porque os vendedores estão em linhas, tá? E eu quero fazer lá que ele vai me trazer cada item distinto, tá? Então só os itens que são distintos. E aí eu vou fechar aqui meu parênteses. O que ele vai fazer? Trazer o nome de todos os meus vendedores aqui para mim. Mas, como eu já disse antes, né, em outros vídeos, inclusive, eu trabalhei muitos anos dentro da área da qualidade e ainda atendo nessa área. Isso faz com que a gente fique maluco, cheio de manias. E eu sempre tive manias, até antes disso. Né? Então, me incomoda muito ele estar fora de ordem alfabética aqui os nomes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui um pouquinho minha fórmula. Olha. Eu vou vir aqui e vou colocar o seguinte, classificar, abriu parênteses, quem que eu vou classificar? O meu único. Então, olha, o único agora ele virou argumento da fórmula classificar, percebeu? Eu estou fazendo uma fórmula dentro da outra, que são as fórmulas alinhadas, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui? O índice de classificação, eu vou colocar 1, porque eu tenho apenas uma coluna de classificação. A ordem de classificação vai ser ascendente, para que ele fique na ordem alfabética, e por coluna eu não preciso informar. Isso vai fazer com que ele fique com os nomes das pessoas em ordem alfabética para mim, tá? Um detalhe aqui muito importante, galera. Percebe que eu coloquei apenas uma fórmula e ele me retornou todos os vendedores. E fica essa bordinha azul aqui, né? Em volta das células. Por que ele faz isso? Isso é uma propriedade do Excel, uma ferramenta, digamos assim, do Excel, que a gente chama de estouro. Né? Em inglês a gente chama isso de spill. O que é isso? Ele trouxe mais de um resultado possível por uma mesma fórmula. Isso é muito bom. Por quê? Primeiro que eu programei uma fórmula só, já me deu todos os resultados possíveis. Segundo, né, que desse jeito aqui,
ele consegue fazer todos esses cálculos para mim de todos esses colaboradores processando uma única vez, o que deixa isso muito mais rápido, tá? Então facilita a minha vida. E, além disso, se por acaso aparecer, em algum momento eu fui lá e atualizei minha base de dados, e para 2023, por exemplo, só que em 2023 tem um colaborador que saiu, que não faz mais parte da empresa, que está fazendo alguma outra coisa dentro da empresa, tem colaborador novo, isso daqui vai estar sempre atualizado com base na base de dados, sem que eu tenha risco de esquecer, né? Quem trabalha com qualidade sabe que uma das grandes chances de não conformidade, uma das grandes chances de você errar dentro de um sistema de gestão, e isso aqui que a gente está fazendo faz parte do sistema de gestão, é quando a gente tem alguma coisa que deveria ser atualizada e a gente esquece de fazer isso. Isso acontece com uma grande frequência. Inclusive, auditores já sabem disso, por isso eles vão ali já certeiros nesse ponto, porque eles sabem que se cavocar ali, tem grandes chances de encontrar algum problema. Né? Então, para você não esquecer, usem esses recursos que são automáticos, isso ajuda bastante. Beleza? Bom, então agora a gente já tem todos os nossos colaboradores. E aí, olha que interessante. Se eu contar aqui, olha, eu tenho 10 colaboradores ali participantes. Né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer, olha, meta mensal por vendedor. Tá? Então, eu quero saber quanto cada vendedor tem que vender, né? Para que eu consiga chegar lá no final do ano com 1.200.000. Então, estão acompanhando minha linha de raciocínio? Tá? Então, eu quero chegar aqui, a meta é dividir igualmente isso entre os vendedores ao longo dos 12 meses. Então, isso daqui vai ser o que eu tenho que vender por mês. E por vendedor, como que eu vou fazer isso? Eu poderia fazer aqui dividido por 10, visto que eu tenho 10 vendedores aqui. Mas se eu fizer desse jeito, eu perco aquela automação toda, né, da quantidade de vendedores. Por conta disso, eu vou fazer aqui em 2 etapas para ninguém se perder no processo. Tá? Eu vou fazer o seguinte, olha, igual a conte.valores. A conte valores, o que ele faz? Ele conta quantas possibilidades existem, quantos valores existem, como o próprio nome sugere, dentro de um range. Tá? E aí, qual que é o range? Não façam isso daqui, olha. Não selecionem desse jeito. Inclusive, você vai ver que no meu caso, olha, eu selecionei, olha o que ele escreveu. D2, jogo da velha, né? Eu sei que tem gente que olha para o Excel e pensa o seguinte, poxa, o Excel tem um monte de simbologia, tem ponto e vírgula, tem cifrão, e agora parece um jogo da velha que eu nunca vi na vida, talvez. O que esse jogo da velha está falando? Esse jogo da velha é D2 mais todos os resultados dele. Então é o spill do D2, é esse estouro do D2, todos os resultados possíveis da fórmula do D2. Tá? Então isso daqui é muito bacana. Então sempre que você usar spill, sempre que você usar esse estouro, você vai colocar desse jeito o endereço da primeira célula onde você colocou realmente a fórmula e esse jogo da velha, né, que vai fazer aí ele pegar até a última linha sempre atualizado, tá bom? E aí eu vou fechar aqui e ele já retorna para mim o número 10, ok? Então isso é muito legal. Então, se eu vier, só para a gente testar, aqui na minha base de dados, criar uma linha nova. Então eu vou falar aqui, ó, hoje, por exemplo, depois disso aqui eu vou apagar. O Lucas Araújo, que não existe lá, tá? Vendeu R$ 200, por exemplo. Né? Vamos ver o que acontece lá, olha. Agora tem 11 vendedores e Lucas Araújo está aqui dentro da ordem alfabética, conforme a gente queria. Então, olha que legal. Eu fiz 2 formulazinhas pequenininhas, simplesinhas, que já fazem toda a contagem aqui para mim, tudo certinho, tudo perfeitinho, tá bom? Então, deixa eu tirar essa linha daqui, porque ela não faz parte, foi só para a gente entender como isso funciona. Então, excluí a linha, voltou. Sumiu o Lucas daqui, voltou a ser 10 vendedores. O que eu vou fazer com esse número 10 agora? Eu vou pegar o número de vendas, né, o valor mensal, a meta mensal de vendas, e vou dividir pelos meus colaboradores. Então, o que vai acontecer? Cada colaborador deve vender R$ 10.000 por mês para que a empresa chegue a 1.200.000 de vendas. Então, percebe que eu estou diluindo isso.
tá? Eu falei na aula anterior, no finzinho da aula anterior, né, sobre uma questão que é o seguinte: eu tenho um objetivo organizacional. Qual que é o objetivo? E aqui fica mais fácil de entender isso. Meu objetivo é conseguir 1.200.000 de vendas. Tá? Isso é um objetivo organizacional, financeiro. Né? Eu posso ter um monte de tipos. Esse é um. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou diluir isso ao longo da empresa. Diluir isso cascateando, que a gente fala. Né? Então, eu vou quebrando em pedaços menores. É isso que eu fiz. Eu peguei aqui os meus vendedores, então a alta direção definiu que é 1.200.000 que eu quero vender. E cada vendedor vai ter que vender 10 mil por mês para acontecer isso. E os vendedores vão buscar isso, né? Porque são cobrados por isso, ou talvez premiados por isso, qualquer coisa do tipo. Né? Então, eles vão buscar essa informação ali. Eles vão buscar esse retorno. Então, como que a gente vai fazer isso acontecer realmente? Né? Agora a gente vai calcular, né, o quanto esses vendedores realmente venderam, para comparar com aquilo que a gente definiu como meta. Tá? Então, o que, que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar as datas desses períodos, tá? Eu vou analisar isso mensalmente, porque eu estou fazendo ali tudo mensal, tá? Então você tem que pensar no tamanho do período que você quer trabalhar. Talvez você gostaria de trabalhar com isso diário, talvez você gostaria de trabalhar com isso trimestral. No meu caso, eu vou fazer isso mensal, que é aí uma das situações mais usadas, tá bom? Então, por conta disso, eu não vou fazer aqui, olha, janeiro, ou coisa do tipo, ou Jan, não. Não é isso que eu quero fazer. Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou colocar aqui igual a mínimo de tab vendas, data. Tá? Então, olha, eu estou indo lá no meu tab vendas, que é a minha base de dados, pegando a data e pegando o menor valor dele, pelo mínimo, tá bom? E aí ele trouxe 44.562. Lucas, que negócio doido é esse? Vou transformar aqui em data abreviada. Olha lá, é o dia 1º de janeiro de 2022. Ou seja, aqui no meu exemplo, eu fiz ele variar as datas de forma aleatória. Então, eu tenho certeza que numa situação real, dificilmente teria acontecido vendas no dia 1º de janeiro, porque ninguém trabalha no dia 1º de janeiro, ou a maioria das pessoas não trabalha no dia 1º de janeiro. Então, o que está acontecendo aqui? Na minha situação, essa data existe, mas na sua, provavelmente não. Tá? Então, trabalhar com a data vai ajudar muito a gente aqui nos nossos cálculos, ao invés de simplesmente fazer um texto ali com o nome do mês, ok? Bom, mas o que, que eu vou fazer aqui então? Né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou obrigar isso daqui a ser o 1º dia do mês. Porque existe a possibilidade de lá na minha base de dados ele começar do dia 2, dele começar do dia 3. Então, como é que eu faço para fazer isso? Eu vou falar o seguinte, olha, fim do mês desse mínimo. O que ele vai fazer com esse fim do mês? Se você está perdido com essa fórmula, fim do mês tem vídeo no canal falando sobre fórmulas de data, e essa é uma das fórmulas que eu enfatizo bastante, que eu gosto muito de usar. Mas basicamente o que ela faz? Ela mostra o último dia de um mês com um offset, positivo ou negativo. Nesse caso, eu vou usar um offset negativo. Então, -1. Né? Então, esse meses é esse offset, -1. O que ele vai fazer? Ele vai mostrar o último dia do mês anterior. Então, se eu estou falando de janeiro de 22, ele vai mostrar dezembro de 21. E aí, o que eu vou fazer? O último dia do mês de dezembro é dia 31 de dezembro de 2021. Eu vou colocar mais um dia. Então, vai virar sempre, obrigatoriamente, o dia 1º. Mesmo que lá a primeira venda tenha acontecido lá só no dia 5 de janeiro. Tá? Então, isso daqui é importante para a gente. Por quê? Na célula do lado, na coluna do lado, eu vou fazer o seguinte, igual a data M, tá? Qual é a minha data inicial? A data do 1º de janeiro, e o número de meses que eu vou usar é 1. Por quê? Eu quero que ele avance um mês. E aí, se eu transformar isso daqui em data também, você vai chegar 1º de fevereiro, e aí quando eu arrastar para o lado, você vai ter aqui 1º de março, abril, maio, junho, julho, e aí eu vou fazer até aqui na frente, outubro, novembro, dezembro, aqui. Pronto, chegamos lá em dezembro. Então, olha que legal. Assim, ele tem todos os meses ali para mim com valor de data, tá? Então, eu quero o 1º dia do mês de cada mês do ano, perfeito? Deixa aqui nos comentários se por acaso isso daqui te fez se perder, ok? Então, só recapitulando. Célula coluna E, o que, que eu fiz aqui, olha? Eu fiz o fim do mês daquela primeira data, que é o mínimo,
anterior, então por isso menos um, que jogou lá para dezembro, e somei um dia para ele mostrar o primeiro dia do mês obrigatoriamente. Depois disso, eu vim aqui para frente usando o DataM. Poxa, Lucas, mas por que você está tendo esse trabalho todo e você não escreveu, então, já que você queria a data, né? 1º de janeiro de 2022, 1º de fevereiro, 1º de março, eu teria feito isso. O que acontece, galera? A minha proposta aqui é que você tenha um indicador que funcione por muitos anos. Então, olha interessante aqui, olha. Quando você está alimentando essa base de dados, ele está puxando a base de dados está puxando, né, essas informações de data diretamente da sua base de dados, quer dizer que se você quiser mudar, se você quiser pegar um outro ano e jogar aqui dentro, ele vai entender também. E mais legal ainda, se você quiser pegar dados anteriores, às vezes é legal. Às vezes você quer fazer um comparativo comportamental daquele cenário. Então, como assim, Lucas? Poxa, eu tenho as vendas com relação a 2022. Uma informação é o seguinte: a gente não atendeu a meta de vendas. Então, sei lá, é 1.200.000, a gente vendeu 1 milhão, por exemplo. Nem lembro mais quanto que vai dar aqui de valor, mas chutemos aí que foi 1 milhão, ficamos 200 mil abaixo. Se eu simplesmente falo isso, é uma informação péssima, é uma informação horrível, quer dizer que a empresa faturou 200 mil a menos do que previu. Isso é muito ruim. Pode mostrar uma cara, inclusive, de uma empresa que não está bem, uma empresa que talvez esteja ali quase fechando. Tá? Até porque eu estou falando ali de vendas, de bruto. Né? Eu nem sei o quanto que teve de faturamento líquido em cima disso, de quanto realmente a gente ganhou de dinheiro. Né? Então, olha que coisa. É uma notícia muito ruim. Só que perceba que se eu faço uma comparação com os dados anteriores, de 2021, de 2020, 2019, dos anos anteriores, o que talvez eu consiga enxergar? Às vezes, esse 1 milhão é muito melhor do que essa empresa já vendeu. Às vezes, ela não atingiu a meta porque a meta era muito desafiadora, o que às vezes é muito bom. Né? Então, existem pessoas que falam, né, que a gente precisa ter meta que seja muito desafiadora. E eu acredito muito nisso. Se a meta não dá aquele friozinho na barriga, tem alguma coisa de errado. Né? Então aqui é esse caso, ou poderia ser esse caso. Então olha que diferença. No primeiro caso, olhando só 2022, a visão que eu tenho é: nossa, essa empresa está mal, essa empresa não está vivendo bem, essa empresa talvez feche, ou coisa do tipo. Agora, nessa segunda ótica, nesse segundo cenário, o que eu estou enxergando? Eu estou enxergando uma empresa que está crescendo e está buscando com força para conseguir cada vez mais. Então, isso é muito positivo. Então, perceba que, às vezes, fazer uma análise diferente mostra uma questão toda diferente. Ah, Lucas, mas o que isso tem a ver com essa data puxar por meio de fórmula em vez de ser digitada? Seguinte, se você chegar nessa dúvida, ou se você quiser analisar isso e tiver que fazer todo o trabalho de novo, talvez você não faça. Né? Porque você não tem tempo para isso, porque às vezes você não vai conseguir fazer isso até o momento que você tem que apresentar alguma coisa ou tomar uma decisão, coisa do tipo. Porque o dia a dia de trabalho é muito dinâmico. Agora, se for só baixar a base de dados do ano anterior e lançar aqui e depois comparar os dois indicadores, né, o de 2022 e 2021, ou 2022, 21, 19, aí a situação pega outra figura e fica muito mais fácil de você fazer isso. Então, sempre tente deixar seus mecanismos, e isso daqui é um mecanismo, o mais automáticos possível. Isso vai fazer com que você tenha mais facilidade no seu trabalho, tudo bem? Beleza, galera, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar isso daqui bonito. Tá, então eu selecionei aqui todas as datas. Eu estou fazendo isso passo a passo, né? Eu estou fazendo isso separado. Eu poderia ter feito isso de forma mais rápida, mas estou fazendo isso passo a passo por quê? Porque eu quero que você entenda todos os passos que eu estou usando aqui, tá? Então eu selecionei essas células. Eu vou vir aqui, olha, em número e vou vir aqui em formato, mais formatos de número, tá? Poderia ser naquela setinha ali do retângulozinho também. Tá? Tem atalho de teclado, tem um monte de forma de chegar aqui, mas eu quero chegar aqui no formatar células, tudo bem? E o que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em personalizar, tá? Ou até melhor, né? Nem vou vir aqui no personalizado, vou vir aqui em data, já tem um formato aqui que vai funcionar pra gente.
Deixa eu ver. Não gostei de nenhum. Vou lá no personalizado. Eu sou meio indeciso às vezes, tá? Desculpem. O que eu vou fazer aqui no personalizado, galera? Eu vou trocar esse DMMA, que tá, qualquer coisa que esteja aparecendo aqui no tipo para você, tá? Eu vou escrever o seguinte, olha. Eu vou colocar 3 M's. Tá? Inclusive, eu vi um pessoal falando ultimamente sobre fazer isso daqui, olha. M maiúsculo, 2 M's. Não adianta, tá? Você vai perceber aqui pelo exemplo que ele sempre vai escrever minúsculo. Tá bom? Então esse é o padrão do Excel, ele sempre escreve o nome do mês minúsculo quando você usa por aqui. Tem como transformar isso daqui para maiúsculo? Tem. Você tem que usar uma outra fórmula aqui dentro, tá bom? Então, uma outra fórmula em cima desse valor, que é a primeiro maiúsculo, né? Que é uma fórmula de texto. Eu não vou me importar com isso daqui, ok? Até porque isso daqui vai lá para o gráfico, e no gráfico vai ficar até legal se for minúsculo mesmo, porque vai ocupar menos espaço e tudo mais. Mas se você quer fazer alguma coisa tipo, não adianta usar letra maiúscula aqui, porque ele vai, maiúsculo ou minúsculo, o resultado vai ser o mesmo, tudo bem? Então eu vou colocar 3 M's e com isso ele vai mostrar as 3 primeiras letras ali do mês. Tá? Então eu atualizei. Poxa, Lucas, mas no final das contas você chegou em Jan, Fev, Márcia, Mara, Abre, coisa do tipo. Sim, mas agora essas informações aqui é só uma máscara, tá? São uma máscara. O que realmente eu tenho ali ainda é o resultado da fórmula, que é a data. E é isso que eu quero, tá? Beleza, galera. Feito isso, para a gente não ter um vídeo assim tão longo, né, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou transformar isso daqui também no padrão ali de cabeçalho que eu estou usando e eu vou calcular o quanto cada vendedor vendeu nesse período. Tudo bem? Que é a nossa última fórmula aí dessa aula de hoje, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, galera? A gente vai fazer o seguinte. Eu vou usar a boa e velha fórmula igual a soma Cs, tá? Então, soma Cs é uma fórmula também que a gente usa com muita frequência, ok? Gosto bastante dela, acho que a maioria das pessoas que trabalham com base de dados gosta muito dela. Então, o que acontece, galera? Se você tem dificuldade com soma Cs, conte Cs, soma C, coisa do tipo, deixa aqui nos comentários. Eu estou planejando mais para frente fazer um vídeo sobre isso. E se tiver aqui alguém falando sobre isso, né, falando sobre essa dúvida, essa dificuldade, a gente fica ainda mais motivado de fazer um vídeo falando sobre esse tipo de situação também, tá? Então, só deixar aqui nos comentários, não tem problema. Mas, basicamente, o que ele faz? Ele faz a soma condicional. Né? Então, com base num pacote de condições, num grupo de condições. Tá? Como assim? Uma série de coisas tem que acontecer para que ele some um determinado valor. E esse valor que vai ser somado é a primeira pergunta dele, é o primeiro argumento que a gente vai informar. Tá? Então, o que eu quero que ele some? Aquele valor de venda lá da base de dados. Então, minha base de dados está na minha tab, eu vou usar tab underline vendas, né? E aí o nome do meu cabeçalho que eu tinha lá, né, é valor de venda. Então soma para mim o valor de venda. Percebe como vai ficando mais simples do que simplesmente usar lá os ranges, né? Cifrão C1, cifrão C 4001 lá, alguma coisa assim, né? Então assim fica muito mais prático até para a gente escrever. Aí qual que é o critério? Eu vou ter 3 critérios nessa minha fórmula, tudo bem? Então, o primeiro argumento que a gente usou aqui é o que vai ser somado, ok? E depois eu vou ter 3 critérios. Quais são esses 3 critérios? Para que fique claro o que a gente vai fazer. Eu vou fazer um por vez, tá? O primeiro critério é que ele some tudo que é de um determinado vendedor. Então, na linha certa. Então, na linha do Felipe, vai somar só o que o Felipe vendeu. Na linha do Luiz, vai somar só o que o Luiz vendeu. Esse é o primeiro critério. Segundo critério é o início do período. O que é o início do período? Essa data que a gente calculou aqui em cima. Foi por isso que a gente deixou como data. Tá? Então, é o início desse período, que é um mês. Ok? E o terceiro critério é o final do período. Então, eu quero que você some tudo que for do Luiz, por exemplo, mas que começou está dentro desse range desse mês aqui. Tá? E esse final são os 2 últimos critérios. Tudo bem? Beleza, como é que eu faço para ele somar ali as pessoas? Eu vou falar o seguinte para ele, olha, igual, nessa situação, né, igual nada, tô até errando aqui, desculpem. Eu vou ter o seguinte, olha, intervalo de critério é o nome da pessoa, então tá lá no meu tab vendas também, e agora é o vendedor, né? Então, o vendedor tem que ser o quê, galera? Tem que ser o meu B2,
que é onde eu calculei. E eu já vou jogar aqui ó, o jogo da velha, para ele pegar o range inteiro. Vou fechar isso daqui só para você entender o que vai acontecer. Olha que legal. Como eu coloquei ali o jogo da velha, né, ele já calculou todo mundo. Isso é muito bacana, tá? Por que isso é muito legal? Porque assim, quando ele atualizar a quantidade de vendedores, vou colocar o Lucas lá de novo, ó. Vou colocar aqui hoje, né? O Lucas Araújo vendeu R$ 200, beleza? Vamos para lá. Olha aqui, ó, Lucas Araújo, R$ 200, já apareceu. Já atualizou todas as ordens aqui e tudo mais. Então, olha que bacana. Até atualizou a conta aqui já de meta mensal, já caiu, não é mais 10 mil, porque agora tem um vendedor a mais. Tá? Então, olha o poder de você trabalhar desse jeito que a gente está fazendo aqui, tá? Sem você ter que ficar atualizando nada do que quando você muda qualquer coisa na sua base de dados. Tudo bem? Beleza. Então, voltei, apaguei o Lucas lá, voltou a 10 mil, voltou aqui nas condições normais. Beleza, galera? Então, o primeiro critério foi, né? Que é o vendedor. Agora, vamos para o segundo critério. Como que eu vou para o segundo critério? Outro ponto e vírgula. Aí, onde que é o critério? É a data, né? Então, tab vendas. E aí, aqui eu vou colocar a data. E aí, o que eu vou ter ali na data? Qual é o critério, né? Olha outro truque aqui para você escrever isso, ó. Abre aspas, maior ou igual, fecha aspas. Maior ou igual, fecha aspas. Isso aqui é um texto. E comercial para juntar essa informação. Vou pegar aqui o janeiro e vou deixar ele travado, olha. Então, ele tem que ser maior ou igual do que... Eu gosto de chamar esse E comercial aqui de do que. Maior ou igual do que E1, tá? Que é o início do mês para essa condição, tá? E eu vou deixar travado aqui só na linha, não na coluna, tá bom? Então, eu deixei travado só na linha, não na coluna, tá? Porque depois eu vou arrastar para o lado, eu quero que ele pegue os outros meses, tá? Então, o que vai acontecer? Aqui, olha, não vai mudar nada. Opa! Aqui não vai mudar nada dos meus resultados. Por que não mudou nada, Lucas? Porque todas as minhas vendas eram maiores do que 1º de janeiro, tá bom? Mas ele já está funcionando. Agora eu vou colocar o segundo critério. Qual que é o segundo critério? Né? Então, o terceiro critério, na verdade. Agora, o final do mês, ele tem que ser menor ou igual do que o final daquele mês, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui passos, mesmo esquema que a gente fez com o maior ou igual, ou melhor, intervalo, né? Tab, vendas, data. E aí eu vou colocar como critério, né? Então, aspas, menor ou igual dessa vez, do que é o meu e-comercial, fim do mês. E qual mês? Da minha E-cifrão 1, que é aquele mês que a gente identificou, com 0 meses ali de offset. Tá? Fazendo isso, percebe que ele atualizou agora os valores de todo mundo para mim. Olha que bacana. Então, a Ana vendeu em janeiro 7.600, o Ângelo vendeu ali 9.800 e assim por diante. Vou colocar isso aqui em dinheiro para ficar mais fácil de enxergar. Opa, peguei ali todo mundo, deixa eu pegar aqui a formatação de novo. Pronto, né? Então, lá, a Ana 7.600, o Ângelo 9.800, o Arthur 7.900, né? A Clara com 8 mil, o Kleber vendeu 12 mil, né? Vendeu pra caramba ali. Mas olha que interessante, aqui já apareceu um ponto interessante pra gente. Se a meta era 10 mil, o único que atingiu e bateu a meta foi o Kleber, né? Em janeiro. Então, se todo mundo, quase todos os vendedores aí não atingiram a meta deles nesse período, será que tem como a empresa atender? Né? Então, provavelmente não. Então, olha que interessante. E outro detalhe, se a maioria dos meus vendedores, né, só o Kleber ali estourou, mas nem foi tanto assim, né, passou 2 mil. Se a maioria dos meus vendedores, 9 de 10 vendedores, não atingiram a meta, alguns até chegaram perto, né, como o Ângelo aqui, né, a Maria. Então, se a maioria deles não atingiu a meta, será que tem alguma coisa de errado com o vendedor? Ou será que tem alguma coisa de errado com a minha estratégia de vendas? Será que tem alguma coisa de errado que está afetando todos os vendedores ao mesmo tempo? Então, percebe que eu começo a poder olhar para isso daqui e entender o que eu faço para corrigir a situação. Esse é o poder de um dashboard. Aqui a gente está olhando só em cima de números ainda, tá
tá bom? Quando a gente colocar isso aqui em gráfico, você vai começar a entender isso aqui de uma forma bem mais legal, tá? Beleza. Aí o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar a fórmula aqui de cima, olha, e vou arrastar para os outros meses, ok? E aí deixa eu só fazer um detalhe aqui antes, que eu me esqueci. Eu esqueci de travar aqui o meu D2, tá? Então, ó, travei o D2, ok? Que eu tinha esquecido antes, tá? Então ficou a cifrão D, cifrão 2, jogo da velha, tá bom? E agora sim eu posso arrastar aqui para todo mundo. E aí vou abrir aqui o minha situação e olha o que acontece, né? Você vai perceber que ele calculou e ele errou algumas contas, tá vendo? Por que ele errou algumas contas, Lucas? O que aconteceu aqui? Vou transformar todo mundo aqui em dinheiro para ficar melhor, né? Então, por que em alguns momentos ele calculou zero aqui, olha? Não é possível que foi zero, só que em outros ele trouxe valor ali que parece mais certo. Tem um detalhe que pega e eu quis deixar aqui para mostrar isso separadamente, justamente porque eu vejo às vezes o pessoal que trabalha com tabelas e não sabe desse ponto. Quando você coloca o nome aqui da sua tabela, da sua coluna lá da tabela, né, ele aparece, olha, como colchete e o nome. Só que desse jeito, isso é uma referência relativa, né? E para eu poder arrastar, ele tem que ser uma referência absoluta. Então, o que ele fez? Ó? Aqui, ele está pegando, por exemplo, tab vendas, valor de venda. Só que se eu olhar o do lado, ele está pegando tab vendas data. Porque ele pulou a coluna. Aí no próximo, o que ele está fazendo? Vendedor, aí de novo, valor de venda. Data, vendedor, valor de venda. Porque ele está pulando. Cada vez que eu arrasto, ele está pulando uma coluna. Então, por isso que ele errou. Ele acerta uma, erra duas. Acerta uma, erra duas. Porque eu tenho 3 colunas lá, tá? Então, como é que eu conserto isso? Como que eu faço? Para dentro de uma tabela, né, quando eu estou trabalhando com tabela, a minha referência se tornar uma referência absoluta. O que é referência absoluta? O que é referência relativa? Relativa é essa referência do jeito que ela está aqui, mudando conforme eu arrasto. Tá? A absoluta é aquela que fica congelada, que nem usa o cifrão. Só que para a tabela o cifrão não funciona. Então como é que eu faço? Eu vou mudar aqui agora para vocês poderem entender. Eu vou pegar todos os nomes. Então aqui, olha, tab vendas, valor de venda. Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou abrir mais um colchete, tá? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu ajeitar aqui para ele ficar mais certinho no meio e assim vai ficar mais fácil de ver. Então, ó, vou pegar aqui mais um colchete. Vou até copiar aqui o valor de venda. Eu vou dar 2 pontos e vou repetir aqui o nome e valor de venda e fechar esse segundo colchete. Tá? Deixa eu tirar um pouquinho o zoom, fica mais fácil aqui de mostrar que a fórmula ficou meio grande por conta dos nomes ali. Então, olha, tab vendas, abre 2 colchetes, valor de venda, 2 pontos, valor de venda. E aí fecha 2 colchetes também, né? Porque cada valor de venda está dentro de um colchete, tá vendo? Então, essa estrutura aqui é a estrutura que a gente usa para falar de uma referência congelada dentro de tabelas, tá bom? Então, quando eu quero trabalhar com tabela e eu quero congelar essa estrutura, eu faço isso daqui, tá? Aí eu vou fazer a mesma coisa agora para os outros, tá bom? Então, aqui, vendedor, eu vou também colocar aqui mais um colchete. Deixa eu até sair aqui de novo. Mais um alt aqui para ficar... Eu espero que fique legível aí para vocês, tá? Então, vou dar mais um colchete e aqui vou colocar 2 pontos, abre mais um, vendedor, fecha, fecha. E depois, né, então eu fiz aqui valor de venda, fiz o vendedor, vou fazer aqui o data, tá? Então eu vou colocar todos dessa forma, que todos são travados, tá? 2 pontos, abre, data, fecha, fecha. E aqui data também, tá? Então, abre mais um, aqui no final, 2 pontos, colchete, data, fecha, fecha. É lógico que numa situação real você não deixaria isso daqui passar, né? Você já faz, que daí fica muito mais fácil. Tá? Se você já fizer de uma vez, isso daqui fica muito mais fácil, já tudo travadinho, bonitinho, ok? Eu fiz desse jeito justamente para você ver o efeito, porque eu sei que esse é um erro comum aí para o pessoal, tá? E agora eu arrastei, e aí você vai ver que ele já calculou corretamente as vendas de todo mundo para o ano inteiro. Olha que bacana, né? Então eu trouxe aí para você uma grande quantidade de valores, né? Então a gente teve aí 120 valores calculados,
mas a gente fez apenas uma fórmula e arrastou para o lado. Então, se você está pensando, Lucas, mas essa fórmula ficou muito grande. Lucas, eu me perdi. Volta esse vídeo, assiste até você entender. Eu só estou usando um soma 6. Não se assusta, é só um soma 6, tá? Ela só está grande por conta do nome, né? Tabela vendas que aparece o tempo todo, então tem muito texto. Isso faz ficar grande, tá bom? Mas não é uma fórmula muito difícil, tá? Então a gente está tentando usar só recursos simples. Bom, galera, agora que a gente já calculou isso aqui tudo, o nosso próximo passo vai ser começar a entender como apresentar essas informações, né? Como a gente pode tratar isso aqui tudo. E aí, isso vai ficar para a nossa terceira aula, onde a gente vai calcular o resultado da empresa, tá? Então, isso daqui foi o resultado por colaborador. A gente vai fazer um cálculo de resultado para a empresa também, né? Para a gente poder apresentar. E depois a gente vai começar a estruturar isso daqui, tá? E lá na nossa quarta aula a gente vai estruturar também toda a parte de gráficos, que é o que a gente mais quer ver, né? Então, fica com a gente, não perde as aulas todas as terças e quintas, às 11h30 da manhã, tem um vídeo novo para vocês. Muito obrigado, pessoal. Até o nosso próximo vídeo.